livro de Filipenses, e ele, na hora que fez o convite, ele falou: nós vamos celebrar a ceia. E na hora veio essa mensagem na minha cabeça. O Senhor me trouxe a memória e eu falei: eu vou trazer essa mensagem para a igreja, já em preparação para a ceia. E eu espero que seja uma bênção para cada um de nós. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Filipenses 2, 5 a 11. A palavra do Senhor diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de estar na tua casa. Mais uma vez esse dia para te louvar, te adorar. Em gratidão pelo que o Senhor é nas nossas vidas, pelo cuidado que o Senhor tem por cada um de nós, por ter mandado o seu Filho para vir para essa terra, para morrer numa cruz por nós. Te louvamos pelo privilégio de morarmos, de vivermos num país que, apesar dos problemas que enfrentamos e temos, ainda temos a liberdade de, primeiramente, estar nesse local livremente, sem medo, sem receios, para te adorar. Também te louvamos pelo privilégio que nós temos de ter a tua palavra nas nossas mãos, de sem medo, sem receio, sem preocupações, poder abri-la e estudá-la. E vivermos num país que permite isso, e ainda que as leis estão sendo mudadas, nós ainda temos a liberdade de aplicar a tua palavra nas nossas vidas e vivermos ela sem medo. E pedimos agora que o Senhor esteja aqui no meio de nós, o seu Espírito esteja passeando no meio de nós, que possamos deixar todas as nossas preocupações, os nossos anseios de lado e abrirmos os nossos corações para o que o Senhor tem para nós. Que o seu Espírito possa entrar nos nossos corações e sondar e mostrar se há algo que precisa ser modificado, mudado, para que possamos ser o que o Senhor tanto deseja que sejamos, a imagem do seu Filho. É que pedimos no nome do nosso Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. O nosso texto aqui que nós lemos fala sobre Jesus Cristo e a vinda dele.
E se eu pudesse, se a gente tivesse tempo, eu ia fazer a pergunta e deixar os irmãos responder. O que chama para cada um de vocês mais atenção sobre a vida de Jesus Cristo? Será que é o nascimento dele? Os irmãos já pararam e estudaram o nascimento de Jesus Cristo? Tudo que aconteceu, tudo que estava acontecendo ali, desde o nascimento dele até os pastores ouvindo os anjos, os magos vindo. Talvez você goste de estudar os milagres de Jesus. Foram tantos milagres, mostrando que Ele é Deus, encarnado. Ele estava no controle sobre todas as coisas, o tempo todo. Talvez ao estudar a vida de Jesus, você é atraído para a morte dele. E todo o processo ali, desde a prisão dele até a crucificação, talvez seja a ressurreição, que nos traz a certeza que Ele tem vitória sobre o pecado, e Ele nos dá isso, quando nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador. A vida física de Jesus Cristo para aqueles que são salvos deve ser algo que seja almejado a ser estudado. Nós não devemos só saber alguns pontos aqui e ali sobre a vida de Jesus, mas nós devemos querer estudar profundamente cada um desses pontos e entender e saber o significado de cada um para as nossas vidas. Cada momento da vida de Cristo foi e é impactante para o crente. Não é só uma historinha para ser contado nos EBDs. Não é só pelo que ele fez e como que tudo aconteceu, a importância de cada momento, mas é como exemplo para as nossas vidas. A vida de Cristo é um exemplo para as nossas vidas de como nós devemos e podemos viver. Pedro 2,21 fala: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Para e pensa, Jesus veio para morrer, então por que ele nasceu um bebezinho? E viveu 33 anos, se ele estava indo para a cruz, ele não podia ter vindo direto e ido para a cruz. A vida dele foi para nos dar um exemplo de como vivemos aqui. João 13, 34, 35 fala: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vos uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus veio para nos dar um exemplo, nos dar um modelo de como vivemos, como nós devemos amar a todas as pessoas ao nosso redor. E a morte de Jesus Cristo, que nós, daqui a alguns instantes, vamos celebrar, lembrando, através da ceia do Senhor, a morte dele na cruz para o salvo é algo importante, pois foi ali que a nossa redenção aconteceu. Foi através da morte dele na cruz, o derramamento de sangue dele, que nossa dívida com Deus,
do nosso pecado foi pago. E há 4 pontos que eu quero considerar hoje à noite sobre a morte de Cristo, que nos mostra que de fato Ele é o Redentor do pecador. Primeiro, a morte de Cristo foi natural. Isto é que Jesus Cristo realmente morreu. É importante, pois é necessário lembrar que Cristo, ainda sendo homem, Ele era 100% Deus. E sendo Deus, Deus não morre. Mas Filipenses 2,8 que nós lemos fala, e achando na forma de homem, Ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus se humilhou, Ele se rebaixou, Ele deixou a glória dele, se tornou um de nós para morrer. Ao se tornar homem, seu nascimento, o Senhor da glória foi capaz de sofrer a morte. Então ele experimentou a própria morte. A realidade da sua morte também foi possível ser compreendido com o sepultamento, onde ele ficou 3 dias. Jesus morreu de fato. O segundo ponto é que a sua morte foi antinatural ou anormal. Ele foi uma coisa natural, mas também ele foi anormal. Por quê? Como nós acabamos de falar, o nascimento de Cristo permitiu que ele experimentasse a morte. No entanto, isto não implica que a morte tenha tido domínio sobre ele. Porque lembra, ainda sendo 100% homem, ele era 100% Deus. E a morte, como a Bíblia fala em Romanos, é o salário do pecado. É a consequência do nosso pecado. E Cristo entrou no mundo sem pecado. 1 Pedro 2,22 fala, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. 1 João 3,5 declara que e nele não há pecado. 2 Coríntios 5,21, aquele que não conheceu o pecado. Então, se o pecado, a morte é a consequência do pecado, e Jesus não tinha pecado, ele não poderia ter morrido. Mas ele morreu. E nós precisamos entender isso. Sendo que ele não tinha pecado, a morte não tinha domínio sobre Cristo. E é por isso que nós falamos que o Santo de Deus, a morte dele foi anatural ou anormal. Porque ele não deveria ter morrido. Terceiro ponto, a sua morte foi sobrenatural, em que ele foi predeterminado. Apocalipse 13:8 fala, e adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A morte de Cristo já estava predeterminado antes que Deus criou todas as coisas. Antes que Adão foi criado, antes que o pecado tenha entrado no mundo, a salvação havia sido predeterminado por Deus. Haveria um Salvador para os pecadores, e esse Salvador deveria sofrer o justo pelo injusto. Esse Salvador deveria morrer a fim de que nós, você, pudesse viver.
Quarto, a sua morte foi sobrenatural, em que foi diferente de qualquer outra morte. A morte de Cristo foi totalmente diferente de qualquer outro ser humano na face da terra. Ao estudar a crucificação, você vai ver que ele entregou o seu espírito. E não temos tempo para entrar nisso, mas vale a pena considerar e estudar isso. Ele entregou o seu espírito. Você não escuta alguém no leito da morte falando: Deus, eu entrego o meu espírito, e ele morrendo. Jesus entregou, porque se ele não tivesse entregado, ele não teria morrido. Ele sentiu sede, ele estava no controle até o momento da sua entrega do seu espírito. Ele estava em controle de tudo. Eu adoro o nascimento de Jesus Cristo pelo fato de que eu penso naquele bebezinho recém-nascido, aquelas mãozinhas tão pequenas estavam controlando todo o universo. E mesmo na cruz, pendurado na cruz, preso por pregos, aquelas mãos ainda estavam controlando todo o universo. Ele estava no controle de todas as coisas. Com a morte dele, algo fenomenal aconteceu. Mateus 27, versículos 51 a 52 falam sobre isso. Falam que o véu no templo foi rasgado de cima para baixo. E há uma importância de você entender isso. Porque não foi um ato de um homem rasgando o véu, foi Deus rasgando o véu. Houve um terremoto, a terra escureceu. Eu acredito que o universo escureceu naquele momento. As pedras foram rasgadas, os sepulcros foram abertos. De tão importante que a morte de Cristo foi. A redenção estava acontecendo ali, a redenção do universo. Sendo assim, a morte de Cristo nos ensina 7 verdades nas 7 falas dele. Primeiro, o que é perdão? Lucas 23, 34, Jesus falou: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa essas pessoas que estão aqui embaixo, eles não estão entendendo o que está acontecendo. Isso nos ensina que nós devemos perdoar as pessoas também. Se Jesus nos perdoou, se Deus nos perdoou, quem que somos nós para termos coisa contra os outros? A morte dele fala sobre, nos ensina o que é a salvação. Lá na cruz, Jesus não estava só. Havia um ladrão de cada lado. Um zombou dele e outro reconheceu quem era Jesus. E em Lucas 23, 42 e 43, fala: e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E 43 fala: e disse-lhe Jesus: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão reconheceu quem era Jesus, confessou quem ele era, e aquele mesmo dia ele foi salvo e entrou na glória com Jesus. E isso é o que é a salvação. Nos fala sobre afeto e carinho. Jesus, ainda na cruz, sofrendo tudo que ele sofreu, ele olhou para baixo e ele viu a mãe dele. E ele se preocupou com a mãe dele. Nós vemos a angústia. Mateus 27, 46 fala que ele clamou: Eli, lama sabachthani. Isso é: meu Deus, por que tu me desamparaste?
E eu acredito que não foi só uma fala, ele clamou, ele gritou, ele berrou. Porque foi nesse exato momento que Deus Pai rejeitou Deus Filho. Por causa do pecado que ele tinha tomado sobre si. O meu pecado, o seu pecado. Se você estudar as falas de Jesus em todos os outros momentos que ele está falando com Deus, ele se refere a Deus como Deus Pai. É aqui que ele fala, meu Deus, meu Deus. Porque o relacionamento havia se quebrado. Por causa do meu pecado, do seu pecado. Não foi uma frase, meu Deus, porque tudo me desamparaste. Foi um grito de pavor, de desespero. Nos ensina sobre o sofrimento. João 19, 28. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que as Escrituras se cumprissem, disse, tenho sede. Aqui há 2 pontos importantes. Aí ele sentiu sede físico, porque se você estudar desde o momento que ele sai para ir para o jardim, até esse momento ele não tinha tomado uma gota de água. Ele tinha sofrido, ele estava sangrando, perdendo sangue e tudo mais. Ele estava com sede física, o corpo dele desejava líquido. Mas há um aspecto até mais lindo disso. Ele tinha sede de voltar a ter comunhão com Deus, com o Pai dele. Você tem sede de Deus? Nessas queimadas que tivemos essa semana, o que nós tomamos de água, né? Mas nós buscamos a Deus. Nós temos sede de Deus, de saber o que Ele quer para as nossas vidas, de viver para Ele, de buscar, conhecer e andar com Ele. Aqui Jesus lá na cruz estava falando, eu tenho sede do meu Pai. Eu tenho sede de estar em comunhão com Ele. Fala sobre a vitória. E quando Jesus tomou o vinagre, João 19:30, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Nós temos a vitória. Já falei para os jovens lá na igreja do Ipiranga. É como se nós estivéssemos entrando em campo para jogar uma partida de futebol. E lá, na tela, está marcando 8-0 para a gente. Não começou o jogo e já temos a vitória. Nós temos a vitória sobre o diabo. Nós temos a vitória sobre o pecado. Por causa do que Cristo fez na cruz. Está consumado. O resultado já está definido. Não precisamos sofrer para ver se nós vamos ter vitória sobre o pecado. Já estamos vitoriosos. E Lucas 23:46, Jesus mostrou contentamento. E clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Por que Jesus sofreu tudo isso? 2 Coríntios 5:17 fala, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas já se passaram, eis que tudo se fez novo.
Jesus morreu na cruz para nos dar nova vida. Versículo 18: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério de reconciliação. Isto é, Deus estava com Cristo reconciliado, versículo 19, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Nós somos representantes agora de Cristo. Como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E o último versículo, João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar, a destruir. E Jesus falando: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Por que Jesus morreu? Por que nós vamos celebrar a ceia lembrando da sua morte, do seu sacrifício? Ele morreu para que você, para que eu tivéssemos vida. Ele quer que nós vivamos uma vida diferente. Que tenhamos uma vida vitoriosa. Ele fez isso para nos trazer de volta para si mesmo. Termino perguntando: você conhece Jesus como seu Senhor e Salvador? Você já entendeu esse sacrifício que Jesus fez por você na cruz? Todo esse sacrifício que Ele suportou, que Ele não precisava suportar, mas como João 3,16 falou, porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou você, coloca seu nome no lugar do mundo. Ele enviou o Filho dele para morrer por você. E Ele te convida hoje à noite a reconhecer o seu pecado, a se arrepender desse pecado e confessar Cristo como seu Senhor e Salvador. Se você não fez isso, o convite está feito para você fazer hoje à noite. O pastor vai chegar logo e terminar e seguir com a mensagem ou com a programação. Mas se você não fez isso, pega alguém do seu lado e fala: eu preciso fazer isso agora. E com certeza alguém vai te ajudar a conhecer a Cristo como seu Senhor e Salvador. E para nós que nós somos salvos, que possamos sair daqui e irmos para as nossas casas, sendo gratos pelo sacrifício de Jesus por nós. O que Ele sofreu na cruz, nós não teremos que nunca passar. E Ele fez tudo isso para nos trazer de volta. E que possamos amanhã, ao levantarmos, ir trabalhar, ir para a escola, ir fazer as nossas atividades da semana, que possamos viver vidas diferentes, em gratidão pelo que Ele fez por nós.
sacrifício de Jesus por nós nos dá vida. Que possamos viver essa vida. Que possamos viver vidas de gratidão e permitir que o Espírito Santo nos molde, nos conforme à imagem dele, para que esse mundo que tanto precisa veja ele em nós. A ceia do Senhor é um lembrete disso. Mas não simplesmente coma do pão e beba do vinho e saia daqui do jeito que você entrou. Amanhã, pensando e fazendo todas as coisas. Amanhã, levante e fale: obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. Me ajude a viver uma vida que o Senhor quer que eu viva. Irmãos, você vai ficar surpreso o que Deus vai fazer através de você, se você tiver essa disposição. Cabeças curvadas, olhos fechados, pastor pode chegar.